Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente, continuamos aqui na nossa podcast das ministrações do Impacto Santidade Discípulos, dando continuidade à nossa palavra. Desta feita, estamos no último dia 4, a segunda ministração, quase mínimo 2 horas, que o Senhor vai usar o pregador, pastor Moisés, uma palavra profunda de consolidação, para que não saiamos apenas com uma ideia de momentos impactantes, mas também consolidados debaixo da palavra, sabendo e entendendo por que Deus está fazendo esse mover no nosso meio, e muito mais qual o propósito. Por que Deus e para que Deus está fazendo isso? Só para nós sentirmos? Não. Ele quer que sintamos, mas muito mais do que sentir a presença. É que esse sentir se transforme em ação, resultado para o reino, para a multiplicação da obra e do trabalho de Deus na terra. Amém? Fique ligado nisso. Deus não quer apenas que sintamos a presença dele por sentir. Ele tem propósito, ele tem objetivo. Por isso, a penúltima palavra do impacto seja uma das mais importantes, sem desmerecer nenhuma, que cada um tem a sua parte. Para que fomos libertos, salvos, tocados por Cristo, não só no impacto, mas durante a nossa vida. E claro, coloquei o texto de Êxodo, 1 Pedro e Atos 1:8. Eu coloquei aqui como referência apenas o livro de Êxodo 6. Eu botei o versículo 1. Eu acho que só o versículo 1. Eu repeti aqui, eu acho que é do 2. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer ao faraó, porque uma mão poderosa deixei ir, e por uma mão poderosa lançará em terra. Depois disso, o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que ele sirva. Maravilha! Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração. Pastor Moisés vai ler todos os textos organizados de uma maneira didática, para que muitos jovens entendam por que Deus faz esse mover e para quê, qual o objetivo. Pois o tema é para que fomos libertos e salvos em Cristo. Isso é de uma palavra de essencial importância para uma compreensão. Pastor, se não quiser entender, nós vamos ensinar a Bíblia para eles. Acredito, embora que esteja bem resumido, mas a palavra que o pastor vai montar Moisés, e sei da sua capacidade de organizar e usar a didática, a peça, encenação, data show, ato profético, aí ele escolhe, fique à vontade. Acredito que a Igreja do Senhor, em grande parte, está perdendo o propósito de sua formação e idealização, isto é, fomos alcançados para um propósito e objetivo na Terra, além do que vivemos atualmente. Isto é, eu estou dizendo que muitos não conhecem, não sabem para que foram salvos e libertos. E aí os motivos mais escabrosos, errôneos, equivocados surgem, imaginários, para conquistar, para ser rico, para ser próspero, para ganhar casa. Nada disso. Isso aí é parte do complemento de Deus. Mas o propósito de sermos salvos e libertos não é para isso. Não foi para isso. O propósito de Deus para as nossas vidas começa quando fomos alcançados pelo seu amor,
libertação, experimentamos a libertação, a salvação na cruz do Calvário. Tudo começa a ir quando Deus enviou Jesus e usou uma vida, uma pessoa, uma mensagem, uma palavra que tocou, diferenciado de dezenas de pessoas que estavam ao meu lado. Eu fui o único, ou alguns foram os únicos que foram tocados de detrimento aos demais que estavam lá. Por quê? Para quê? Qual o objetivo? Qual foi o propósito de Deus? Como um povo de Deus que foi liberto do cativeiro, aí eu comparo babilônico, egípcio e outros, aqui no caso cito o êxodo exatamente para mostrar o momento do êxodo, da saída, da libertação do povo. Fazer uma analogia, aí o pastor Moisés, se quiser, como também da Babilônia, que foi liberto, tinha um propósito, foi liberto do cativeiro. Nós também precisamos entender e vivenciar o propósito da nossa libertação. Nós não podemos continuar como estamos, acéfalos, parece, sem direção, sem comando, sem dono, sem rumo, né? Não há propósito, não há objetivo. O objetivo são conquistas pessoais. Não, não é isso, não. Foi esse o propósito. Acredito que se perdermos o propósito de Deus para as nossas vidas, ficaremos vagando no mesmo lugar por muitos anos, até acertarmos, alinharmos a visão com Deus e principalmente com a sua palavra. Enquanto nós não descobrirmos isso, nós vamos ficar vagando, correndo de um lado para o outro, dá certo uma hora, não dá, como eu falei domingo, dá 20 passos para frente, dá 50 para trás, dá 100 para frente, dá 300 para trás, dá 300 para frente, dá 1000 para trás. Em outras palavras, não saímos do mesmo lugar. Atualmente, percebemos muitos sem direção e outros que são cabeçaduras insistem em querer criar uma direção que não é a mesma estabelecida por Deus. Alguns que são teimosos, né? E não tem direção, e outros que querem criar da sua cabeça, mas que não leva para lugar nenhum. Por essa razão, é notório, é visível, é público, né, que muitos vivem um cristianismo cheio de frustração, decepção, inconstância, instabilidade, né? Não sabe para onde estão, é porque estão querendo criar os seus caminhos, não existe. Estão querendo ir pelo caminho errado, não é esse o propósito. Deus nos salvou claramente com o propósito. Vivem fora do propósito criado pelo Senhor em sua palavra. Eu botei Efésios 1:9, 1 Coríntios 12, não dá para colocar tudo aqui. E eu sei que o pastor vai arrumar de uma forma didática, fácil, para aprofundar e mostrar na Bíblia qual é o propósito nosso. Cada discípulo salvo por Jesus, cada pessoa, e aí que está no impacto, pastor Moisés sabe muito bem isso, foi tirado do mundo para viver em sua presença, ou na presença do Senhor. Preciso viver aprender a viver dentro do propósito do Senhor. Claramente descrito. Aí, 1 Pedro, que eu boto aqui, 3, capítulo 1, de 3 a 25, o pastor Moisés vai didaticamente explicar cada propósito lá, claramente do que Deus espera, o que Deus aguarda. Ao pregador, precisa ler e obedecer a vida de propósito criada pelo Senhor, né? Aqueles que estão, Deus nos chamou aí, Atos capítulo 1, vocês receberão o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até Deus nos salvou com um propósito para multiplicarmos, para viver o mês, para evangelizar, para ganhar, para discipular, para servir, ser útil na obra, cultuar, adorar. E aí, pastor Moisés, e outros propósitos. Pastor Moisés vai falar, nada é mais claro
para quem quer ver e ler e estudar a palavra. Repito, de novo, não fomos salvos e separados apenas para ficar dentro da igreja cantando, fazendo grandes programações, dançando. Preciso somar, somar alguma maneira para espalhar. Preciso de alguma maneira somar, trabalhar em prol de que a mensagem, a palavra de salvação alcance, alguma maneira espalhar a mensagem de salvação de Cristo para as pessoas. Dentro eu preciso fazer alguma coisa que o evangelho seja propagado. As pessoas que vão estar aí, pastor Moisés, que vão estar saindo amanhã do impacto, hoje à noite, preciso colocar aí, pastor Moisés, trabalhar na parte, nesse aspecto dos objetivos do sal. A igreja tem um projeto, MES, Ministério do Evangelizar aí, pastor, né? Preciso fazer parte do grupo que tem responsabilidade de espalhar a mensagem de salvação, de cura, de transformação. Acredito e defendo na ideia firme. Se me disponho a viver essa ideia e propósito de Deus, o Senhor usará a minha vida de uma forma maravilhosa e extraordinária. E experimentarei a vida em abundância que está na palavra, declarada pelo Senhor Jesus para aqueles que conhecem a sua essência. Quantos desejam nesse momento se dispor a viver a vida de abundante, a vida abundante, a viver a vida abundante, afirmada por Jesus, apenas para aqueles que nasceram de novo? Aí faz o convite, o mistério para os que querem viver de propósito. Maravilha. Deus abençoe. Volto para a última ministração daqui a